Então, pessoal, retomando aqui. A parte de normatização, ela é muito importante, como nós vimos lá no começo. A UDESC tem feito, então, alguns vídeos sobre a normatização, sobre a norma. Existe até o manual, importantíssimo vocês verem o manual. E nesses vídeos, eles explicam vários aspectos, inclusive alguns que mudaram recentemente, muito recentemente, foi bem no final, lá, novembro de 2018. Então, aqui eu trago apenas um slide do vídeo, tá? Vocês estão vendo ali o slide, né? Esse slide eu vou usar apenas para exemplificar para vocês algumas coisas que eram diferentes e algumas coisas que a gente encontra que são preconcepções que a gente vê que são muito recorrentes, então acontece muito frequentemente nas formas das pessoas listarem documentos nos seus respectivos textos. Então aqui a gente tem, por exemplo, um artigo publicado em evento. É muito comum a gente encontrar as pessoas listando esses materiais e colocando em destaque, aqui vocês podem ver que o nome do simpósio, Simpósio Brasileiro de Banco de Dados, e muita gente acha que isso daqui é que deve vir em negrito. Tem outras pessoas, em outros momentos, que acham que o título do trabalho é que tem que vir em negrito. E no caso de eventos, nenhuma das coisas vem em negrito. O destaque é dado pela publicação. O tipo de documento é Annais Proceedings, ou, como tem aqui embaixo, Anais Eletrônicos. Tá? Então, não é o título do trabalho. Só vem em negrito quando é livro. Aí, o título do livro é que recebe o negrito. E aqui, esse segundo elemento, que no caso, por exemplo, de uma revista, seria ali o nome da revista, é que teria o negrito, tá? Então, vejam, três situações diferentes, livro, revista ou anais de eventos, o negrito vem em lugares diferentes. Eu estou falando isso porque, eu repito, é muito comum do pessoal sempre colocar o título do trabalho como negrito. Tá errado. Depende do tipo de fonte, tá? Esse aqui, repito, é uma forma nova, diferente, que a UDESC pratica com relação a eventos. Então, quando é um evento, você tem que colocar esse in. Então, o teu trabalho, o trabalho dos autores ali, ele com este nome aqui, ele está dentro de uma obra que é o Simpósio Brasileiro de Banco de Dados. Então, este carinha aqui, o simpósio, o nome do simpósio, ele vem em caixa alta. Antigamente isso não era obrigatório, agora é obrigatório vir em caixa alta. E aí, conforme a edição, se usa aqui o número em arábico, não em romanos, né? 15º, 20º, 30º. Aqui, ó, é um número com este pontinho, tá até no slide aqui do vídeo, está até destacado que tem que ter esse pontinho, porque se identifica como se fosse no livro, como se fosse a edição, 7ª edição, 2ª edição. No simpósio, aí os números costumam ser um pouquinho maiores, mas tem que ter esse pontinho aqui. E aí o ano, aí o local, o anais e a editora e o local de publicação, tá certo? Veja, aqui repete-se, inclusive o ano está repetido. E as páginas onde tem. Então, vejam, registrando aqui para vocês, que é um erro muito comum das pessoas colocarem livro, periódicos e eventos, tudo na mesma forma de citação. Mas a norma brasileira e a UDESC exigem que estas informações venham apresentadas de maneira diferente. Muito cuidado em relação a isso. Aqui embaixo, por exemplo, vocês podem ver, ó, disponível no portal FEBAB, artigo tal, não sei o quê. E acesso em a data de acesso. Vejam que essa informação está em vermelho, não porque vocês tenham que colocar em vermelho no texto de vocês. Não se usa as letras com cores em artigos científicos. Isso se evita de toda e qualquer forma. Mas está aqui em destaque para mostrar para vocês
que essa é uma informação complementar, esse é um extra, essa é uma coisa que pode ter ou pode não ter. Se você tiver acesso ali e tal, legal, coloca. É uma informação que não precisa estar na lista de referências, tá bom? De qualquer forma, eu só estou colocando esse aqui como exemplo para chamar a atenção, primeiro, de que é diferente, segundo, o negrito, que normalmente vem no lugar errado, e terceiro, que houve mudanças recentes, várias mudanças recentes, tá? E que existem elementos que são extras. Os elementos obrigatórios são aquela parte em preto ali, extra, tá? E então você não é obrigado a... Tem gente que coloca o DOI, tem gente que coloca várias outras informações, se é tradução, não é necessário, tá bom? Então, eu só queria deixar essa menção aqui para vocês. E vou pegar aqui o link, tá? E vou colocar no nosso chat aqui. Onde está o chat? Está aqui. Para que vocês possam ver esse vídeo depois com calma. Esse vídeo tem aproximadamente 2h30. Então, a gente obviamente não vai assisti-lo agora. São 2h20, como está ali, tá bom? Então, vocês assistam, por favor, depois com calma. Ele é da Udesc. A Udesc tem algumas coisas que são diferentes em relação à forma de apresentar. Por exemplo, todo mundo reclama quando a gente vai para a banca e tem gente de fora. Só, olha, você tem aqui as figuras. Figuras têm o nome, né, o título em cima e embaixo vem fontes. Só o Udesc faz dessa forma. Até onde que eu sei, todo mundo que vem aqui para participar de bancas, isso aqui está fora do normal, o normal é tudo embaixo e tal. Olha, a Udesc exige que o título esteja em cima e sempre tenha fonte embaixo, mesmo que as fontes seja você mesmo. A maioria dos desenhos, das figuras, das fotos e tal do seu trabalho são você mesmo que vão produzir. E aí o Udesc exige que tenha o nomezinho ali embaixo. Depois eu vou explicar por quê. Tem uma lógica por trás disso. Mas, enfim, são características específicas que tem no texto da Udesc. Tá bom? Alexandre. Opa, eu tenho só uma dúvida, é claro que eu poderia sanar ela, eu acredito, lendo o manual, mas já que o senhor já tocou no assunto, eu só queria saber ali do disponível e o link, o acesso, que são complementos, né, não é uma informação extra. Se eu coloco um deles, por exemplo, se eu coloco só o disponível em, eu devo colocar o acessado ou não? Já Sim, que eu sempre. foi com extra. As duas informações têm que vir juntas. Não pode ser nem só Tem uma, que ver junto. nem só a outra. Tem que estar junto. Tá? Entendi. Sempre, sempre. Se tiver um e não tiver o outro, tá incompleto. Ok, muito obrigado. Isso é para indicar de quando que você teve acesso àquela informação naquele link. Ou seja, quando que aquele link estava válido. Tá? Essa que é a informação que vem complementar ali. Tranquilo? Bom, então agora nós vamos entrar em alguns slides aqui, que é... cadê aqui? Cadê? É este? Estão vendo os slides aí? O slide, né? Sim. Então, eu queria, em vez de falar sobre a normatização, olha, pessoal, colocar ponto aqui, a frase tem que ter o ponto dentro, se tem em aspas, porque ele tem que ir a frase inteira, então o ponto faz parte da frase, está dentro das aspas, colocar essas coisinhas que são detalhes, mas são importantes porque são normas, tá? Eu gostaria de discutir um pouquinho aqui algumas questões que eu chamo de dicas de uso, coisas que normalmente a gente vê com alguns erros e tal, que são muito recorrentes, discutir com vocês, apresentar para vocês, que são, repito, situações de uso que vocês têm que tomar atenção quando vocês forem efetivamente usá-las, tá bom? Então, vamos lá. A primeira coisa importantíssima é a questão do que é uma citação. A gente já comentou a citação, mas é importante a gente ressaltar aqui um aspecto do porquê usar a citação. Então, a citação é necessária
tem a norma de fazê-la, a gente não vai entrar agora nesse detalhe, está ali no outro vídeo, mas ela tem vários motivos de existir a citação dentro de um texto científico, além daquela que complementa aquela ideia de estar nos ombros de gigantes, né? Então, dar o devido crédito a quem trouxe aquela informação, quem construiu aquele argumento, demonstrar a originalidade do seu trabalho, então, você referenciando os outros, trazendo informações de vários que são também originais, que são recentes, atuais, mostra o que é o seu e o que é dos outros, tá? Mostrar a origem de uma determinada ideia, então, da onde que veio aquilo, embasar as suas ideias, então, às vezes, você constrói as suas conclusões baseado em informações, argumentos que vêm, premissas que vêm de outros autores, dar credibilidade às suas palavras, porque uma vez que você está embasado em outras pessoas, as suas conclusões, se estão devidamente construídas, obviamente ficam com mais credibilidade, ficam mais críveis. Fornecer a localização da origem dos estudos, da origem para estudos futuros do leitor, então se aquela referência, se aquele argumento é muito importante para o leitor, ele vai atrás. Evitar culpa por imprecisões ou pesquisas falhas de outras pessoas. Veja que se você incorpora um argumento de uma pessoa e aquele argumento está errado, quem passa a estar errado é você. Se você faz a citação, principalmente uma citação direta, né, aquela que vem entre aspas, você está dizendo, olha, fulano ali, publicado, analisado pelos pares, colocou esta informação e eu estou incorporando, tá? Porque se lá foi aceito, eu também estou entendendo que tem lógica, estou aceitando também, pelo meu conhecimento, então estou partindo daqui. Então, não é você que está criando uma informação errada. E, finalmente, mais importantemente, citação, ela é uma defesa contra o plágio. Então, o que é o plágio? A gente precisa entender muito bem que o plágio, tá, é qualquer informação que é apresentada que você está usando como se fosse sua, mas na verdade é de outro. Então, se uma informação ou frase é apresentada no todo ou na parte, sem a indicação do verdadeiro autor, isso é a apropriação indébita de propriedade autoral, ou seja, plágio, tá? Então, é um crime prescrito, descrito no Código Penal. Plágio é um negócio muito importante, está ficando cada vez mais importante. Estão tendo várias revistas que estão fazendo análises a priori de plágio, então passa pelo editor, depois vai para a análise de plágio, se tem plágio ou não, aí que vai para correção, para revisão e etc. Então está ficando cada vez mais presente esse tipo de análise, até porque está ficando cada vez mais automática, tem cada vez mais software que faz esse tipo de coisa, então a gente tem que tomar cada vez mais cuidado com essa questão. E aqui eu tenho uma matéria que foi publicada, um post que foi colocado há um tempo atrás no Facebook, que mostra vários tipos de plágio. Para a gente não achar que só o plágio é aquela frase que eu copiei, opa, isso aí é plágio e todo mundo entende. Tá, esse é um tipo de plágio, tá? Que é ali o primeiro, que é o clone. Tá? É o mais grave e, infelizmente, é o mais frequente. Que é o quê? Apresentar o trabalho de outra pessoa como seu, palavra por palavra. Tá? Então, pegar um trabalho como um todo, incrivelmente acontece isso. Eu fiquei surpreso quando eu vi essa matéria. Tá? Tem muitas pessoas que fazem o trabalho inteiro. Tá? Em segundo grau de gravidade, vem o Ctrl+C, como colocado ali, incluir passagens significativas de textos de uma mesma fonte sem alterações. Vejam que a frequência é também bastante alta. Copiar trechos, em vez de copiar o trabalho todo e dizer que é seu, repito, isso me chamou muita atenção, copiar pedaços e dizer que aquilo é seu. Esse já acho mais fácil de... as pessoas estão querendo pelo menos esconder. O outro nem esconder, parece que não está preocupado. Enfim,
eu fiquei muito surpreso com esses dois itens, tá? Mas vejam, tem várias outras formas ali, misturar conteúdo, parafraseando um com extração de trabalhos dos outros, mudar palavras e expressões chaves, sem alterar o conteúdo essencial da fonte. Esse é o buscar e substituir. Então, você pegar textos e tira umas palavrinhas ali e troca por outras. Misturar materiais copiados de múltiplas fontes, fazer o pupurri, que eu chamo, tá? Misturar ali. Esse também é muito frequente, 9.1 ali, vejam que também é um tipo de plágio. Então, veja, não é simplesmente copiar na íntegra um texto. Mesmo quando você recicla, ou seja, você usa as ideias e altera palavras, a ordem das frases, mas o contexto é o mesmo, a ideia, o argumento é o mesmo e está com a mesma construção, tá? Isso também é considerado plágio. Então, veja quão delicado que é a preocupação que a gente tem que ter de evitar o plágio. Melhor forma de evitar o plágio, citação. Seja citação direta, seja citação indireta, depende do como você quer trabalhar aquela informação. Mas o plágio, repito, ele é mais frequente do que a gente imagina, infelizmente, e ele é mais variado do que simplesmente uma cópia direta. Então, temos que ter muito cuidado com a questão do plágio. Tanto cuidado é que, de 2007 em diante, essa questão do plágio passou a ser presente no Regimento Geral da UDESC, que é uma resolução aprovada a nível de Conselho Superior, o regimento o mais importante da universidade, o Regimento Geral. A questão do plágio passou a estar contemplada explicitamente com penalidade de expulsão. Então, em que casos? Olha ali, artigo 222. Por atos desonestos incompatíveis com a dignidade da comunidade acadêmica, tais como furto, plágios, falsificação de documentos, entre outros. Então, repito, é tão importante que a partir de 2007 isso foi incorporado no Regimento Geral da UDESC com penalidade de até expulsão em casos de plágio. Então, repito, muito cuidado, e para isso tem que vocês estudarem bem as formas de fazer citação, e é isso que eu gostaria de explicar, enfim, comentar um pouquinho ao longo desses slides, formas de se fazer também as citações. Mas não vou entrar nos detalhes de normatização, mas as questões de uso, de prática, tá bom? Atenção aos plágios. Então, vamos lá, formas de uso. Primeiro, a questão da concordância. A gente, quando está fazendo uma citação, é importante levar em consideração a quantidade de autores, o número de autores que tem numa determinada obra. Então, por exemplo, Souza e outros destacaram que alguma coisa. Então, não é porque você usou et al. Que agora a autoria daquele trabalho é só do primeiro autor, só do Souza. Et al. É uma abreviação em latim que diz e outros. Tanto é, olha só que coisa interessante, tem algumas áreas, principalmente na área da educação, em alguns eventos, em alguns programas, que exigem que se coloque, em vez de colocar et al., colocar e outros. Ou seja, a forma em português para dizer que aquele trabalho é de múltipla autoria. Entenderam por que eu preciso concordar com o número ali? Então, Souza e outros destacaram, são outros. É a mesma coisa que dizer Souza et al. Destacaram, tá bom? E aí, então, Roger e colegas. É outra forma de aportuguesar, de adaptar para o idioma nacional esse e outros. Da mesma forma, são vários
autores, a obra foi escrita por vários autores e não tem como colocar no singular, tá bom? Castilho, aí veja, aqui eu estou usando um único autor de 1978, que foi referenciado por Silveira, e a obra do Silveira é de múltiplos autores, mas quem trouxe a informação original foi o Castilho. Então, ele que comprovou, tá certo? Então, o Silveira está dizendo que foi ele. Então, quem que foi? Foi ele, foi o Castilho que comprovou. Repito, a importância da concordância aqui do número de autores com o português adaptado a esta realidade. Tranquilo? A questão da objetividade. Às vezes você vai copiar um texto, né, fazer uma citação direta e você tem no meio daquela frase muitas informações ali. Então, você pode eliminar alguns elementos ou até enfatizar, ou pode até enfatizar alguns aspectos daquele texto para que ele não fique um texto muito grande e às vezes a tua informação que você quer utilizar está no começo e está no fim. Então, pode sim, e tem uma forma de fazer, de você suprimir uma parte daquela citação, porque ela não vem a contribuir com o teu trabalho. Até pode acrescentar, como eu estou colocando ali. Então, vamos ver. Aqui um exemplo que inclusive estava no manual da UDESC. Grifo do próprio autor da citação. Então, olha só, o próprio autor que está apresentando o MAN, ali no caso 92, ele tem um grifo ali, onde se coloca se foram para sempre, tá? Então, repito, é uma citação direta, veja que tem uma frase completa ali, tem o pontinho da frase, então a citação é maior do que a frase, né? Então o pontinho está dentro da frase, e o próprio autor, ele chamou a atenção para um pedaço daquela frase, fez uma ressalva, deve ser uma coisa muito importante ali para aquele texto, a ponto dele fazer um grifo. Então, o grifo foi daquele autor, daquele que eu estou trazendo para o meu texto. Se eu quero trazer alguma coisa de alguém e eu vou chamar a atenção para alguma coisa, aí a gente coloca ali, ó, grifo nosso, tá? Se são vários autores, ou então grifo meu. Normalmente você coloca grifo nosso, tá? Quando se coloca, então, grifo nosso, o grifo é de quem? A citação é do Jorart, mas dentro da citação dele, eu estou chamando atenção para uma palavra. E eu preciso, essa palavra é muito importante, eu vou falar sobre ela, mas é ele que está utilizando. Então, eu quero grifar isso, aí eu digo, ó, grifo nosso. Então, nosso de quem, né? É dos autores deste trabalho que está chamando a citação do Jorart. Então, o que eu estou trazendo aqui para vocês? Existem formas de você enfatizar aspectos de uma citação e até eliminar elementos, colocando, por exemplo, em colchetes, ou também em colchetes, você pode acrescentar informações para poder, já que você está trazendo uma pequena frase que é de um texto maior, talvez uma ou outra situação você precise colocar uma explicaçãozinha. Às vezes uma palavra é suficiente para trazer a explicação. Então, você coloca entre colchete é uma explicação, fica bem claro. Então, tem várias formas de você ser objetivo na forma de utilizar as citações, tá bom? Múltiplas citações. Eu acho que nós comentamos isso uma vez com o Alexandre, né? Quando eu tenho um determinado texto e eu estou colocando ali vários autores ali para aquele texto. Não é adequado fazer lista de vários autores ali, 5, 6, 7. Então, por exemplo, uma definição
Normalmente tem um único autor, a definição é de alguém, tá? E é importante, toda vez que você definir alguma coisa, tem que ter uma citação, né? Tem que ter o nome de alguém. E se você está trazendo, que são frases que a gente encontra muito comumente, vários autores, ou então é bem reconhecido de que... Então, peraí, quem são esses vários autores? É bem reconhecido por quem? Então, esse tipo de frase é uma frase evasiva e ela não cabe dentro do texto científico. O texto científico ele não, só se for uma coisa assim garantidamente verdadeira, tá? E olha, na ciência não tem aquela coisa que é sempre verdadeira. É difícil, difícil, tá? Então é sempre bom que se tenha os autores. Então, vários autores. Bom, então tem que ser pelo menos 3, né? 2, 3. 2 seria o mínimo. Vários autores. Aqui entra uma situação onde vários autores realmente podem, devem ser listados, tá? Porque aí eu estou listando a contribuição de vários deles. Por quê? Porque é uma coisa que eu estou querendo dizer assim, ó, é de senso comum que analisando tal coisa acontece isso. Aqui que entra a possibilidade de eu listar realmente 3, 4, 5 autores. Mas, normalmente, pessoal, 2 fontes, 2 citações é mais do que suficiente para você apresentar um argumento e solidificar um argumento, tá bom? Aí eu sempre sugiro, pega a mais antiga e a mais recente. A mais antiga para dizer, olha, isso já é um problema antigo. E a mais recente para dizer, olha, alguém recentemente também, além de mim, também está considerando isso como uma informação relevante ainda. Tá bom? Então, para dar esse lapso de tempo de quando a quando aquele argumento continua sendo útil, importante e verdadeiro. Tá bom? Então, aí evitem dizer vários e não cita ninguém. Aí eu comentei também quando a gente discutiu lá com o Alexandre, que vários autores já analisaram que o uso de café, de chocolate, de suco em pó... Peraí, todo mundo analisou os 3? Ou cada um analisou alguns desses? Então é bom eu saber quem analisou o quê. Então é bom distribuir, para não cair no erro de generalização, que a gente vai ver frases, citações fracas depois, que é uma generalização. Ó, o Juju analisou café, Peter e José analisaram chocolate. E eu estou entendendo que suco em pó também é importante nesse tipo de análise. Mas aí sou eu que estou fazendo essa extrapolação. E aí eu não posso, nenhum desses autores ali analisou suco em pó. Então eu não posso atribuir para eles que eles analisaram suco em pó. Tá vendo que é importante distribuir quem fez o quê? Para eu não atribuir responsabilidade a quem não tem responsabilidade. Se eu quiser colocar suco em pó ali, eu vou ter que argumentar. Assim como o café e chocolate, suco em pó também tem cafeína. Então, podemos incluir dentro desse tipo de análise, blá, blá, blá. Então, eu tenho que assumir a responsabilidade. Quando eu coloco vários autores e todo mundo junto, eu estou atribuindo para eles, o que nem sempre é verdade. Tá bom? Então, a grande questão da citação é evitar o plágio, mas eu também tenho que me preocupar de não extrapolar aquilo que eu estou obtendo de informação. Então, tem que ser a informação correta para a pessoa correta, tá bom? Aí entra essa questão, que é uma questão de prática, que eu vou trazer um pouco para vocês, de experiência, né, do que a gente vê em vários textos por aí, que são as citações fracas e as citações fortes. Vamos começar com as citações fracas. O que são as citações fracas? Primeiro, autor sem autoridade. Aqui eu vou usar uma frase que eu vi uma vez. Define-se e-learning como a aprendizagem baseada na internet. Cisco 2001.
Essa é a frase que eu estou trazendo para vocês, né, que está no local específico lá e tal, que é atribuído à empresa Cisco. Bom, aqui é a questão da autoridade. Cisco é uma empresa que faz roteadores, e, enfim, coisas desta natureza. Não é uma empresa que é uma fundação de pesquisa ou uma universidade que é especializada em desenvolvimento de software e de metodologias para e-learning. Então, a pergunta que fica é: o que a Cisco tem a ver com e-learning? A Cisco provém roteadores para internet. Tá, então, será que ela tem condições de analisar o tráfego para saber se o que está trafegando por ali é e-learning? De qualquer forma, não é o core business, né? O objetivo principal da empresa. Então a gente fica com aquela dúvida: será que a Cisco tem esta autoridade para dizer, para definir e-learning? É ela que tem a propriedade, além de autoridade, propriedade, para dizer, olha, realmente isso aqui, ela constituiu um grupo de trabalho com pesquisadores, cientistas e pessoas renomadas para poder chegar numa definição como essa, apesar de que a definição aqui não vem ao caso, tá? É bem simplesinha e tal. É o exemplo, é o tipo de exemplo que eu estou colocando para vocês, que foi um caso que eu vi, né? Que eu tive que pedir para corrigir. Que então, aqui eu estou entendendo, eu, enquanto avaliador, para mim isso aqui é uma citação fraca, porque a Cisco não é a maior representante mundial na área de e-learning, tá bom? Pode ser de internet, mas eu estou definindo e-learning. Então, olha, a questão de estar apropriado, a Cisco tem a propriedade sobre e-learning ou tem autoridade e propriedade sobre internet? Então, me parece, me tem a clareza aqui de que é uma citação fraca, foi atribuída a citação foi atribuída de forma errônea, tá bom? Então, a empresa mencionada não é autoridade reconhecida na área de e-learning, e sim na área de equipamento de rede. Deve-se, então, usar um autor mais relacionado à área de e-learning para apresentar a definição. Então, é sempre importante, quando se define alguma coisa, ter um autor, mas que seja um autor reconhecido da área, um autor que esteja falando especificamente sobre aquele tema, aquela área. Tá? Então, aqui é o primeiro exemplo de citações frásicas, autoridade. Outro item de autoridade, textos em geral que vêm da internet. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas não se identificam, tá? E a gente às vezes pega informações que tem sites que não tem uma entidade que a gente possa identificar por trás, entendeu? Não tem uma pessoa que pode ser responsabilizada por aquela informação. Então, é um site aberto, tem algumas pessoas que colocam coisa ali, tá, mas quem é? Quem é a entidade legalmente constituída? O fato de ter um site com um determinado nome não significa que tem uma entidade legalmente constituída. Eu posso até, uma informação que está num site, atribuir responsabilidade, processar, etc. Mas aí eu vou atrás de pessoas físicas. Aqui, a autoridade, a gente está falando de pessoas jurídicas. É bom que tenha uma pessoa jurídica que esteja responsabilizável por informações para poder colocar num texto científico. Se não é o caso, então eu tenho uma citação fraca. Outra, conteúdo desconexo. Então, olha só. Imagine uma referência que eu tenho lá no meu texto. Ela se torna fraca se, apesar de ser um artigo que fala sobre o tema X, ele, de passagem, en passant ali, né, para quem joga xadrez, en passant está falando do tema Y. E quando eu incorporo isso no meu texto, eu não incorporo o X, que é o foco do trabalho, eu estou incorporando o detalhezinho Y. Às vezes as pessoas fazem a valorização de uma área ou fazem alguma comparação e aí comentam alguma coisa de uma outra área. E eu vou usar isso no meu texto, sendo que o foco daquele artigo é o X. Então, aí vem, opa, você está fazendo
a incorporação de uma citação que não é o foco daquele trabalho. Então, isso passa a ser uma citação fraca, tá bom? É bom incorporar argumentos, incorporar informações que sejam diretamente relacionadas com o conteúdo, esteja conecto com o conteúdo daquele trabalho, tá? Uma citação a ser usada deve, então, ser o foco naquilo que se relaciona com o seu texto. Lá e cá, X, opa, tem tudo a ver, então aí sim eu incorporo. Autor indireto. É aquela questão que a gente comentou do APUD. Tá? Em metodologia científica, a gente vê quando, de que forma utilizar o APUD. Aqui eu estou discutindo devemos usar, o quanto que devemos usar? Então, citações de citações são fracas, pois você está usando uma interpretação de outrem e incluindo no seu trabalho. Então, o argumento não é seu, tá? Então, você está demonstrando, inclusive, que o seu senso crítico não está muito aguçado, que você teve que usar uma informação de outra pessoa. Então, evitem, tá? Só se justifica citações de citações quando a gente não tem o trabalho original. Então, se eu tenho o trabalho original, eu devo olhar. Veja, olha só como é importante. Eu estou trazendo supostamente um argumento de um trabalho que eu li. Joãozinho falou do trabalho do Pedrinho. Então, achei aquilo importante. Tá, mas eu não li o Joãozinho, eu li o Pedrinho. Então, eu vou usar a PUD. Do ponto de vista da metodologia científica, a forma de fazer isso está lá prescrita. Você coloca a data, o nome, vai saber quem é o Pedrinho, quem é o Joãozinho. Não tem plágio, não tem problema nenhum. A questão é, devo fazer isso? Se o artigo original eu tenho acesso, por que eu vou pegar o texto, a interpretação de uma outra pessoa? Eu devo ir. Olha só, eu disse que aquilo é importante. Se aquilo é importante, por que outro? Eu vou lá, eu tenho que olhar o original. E aí, no original, eu vou ter a minha interpretação, a minha análise crítica sobre a importância daquele material. E aí, então, eu posso escrever do meu jeito. Tá bom? Então, citações para trabalhos que são facilmente alcançáveis, acessáveis, acessíveis. Então, citações de trabalhos que podem ser acessados não devem ser utilizados. Não use a PUD se você pode acessar o material original. Tá? É só quando realmente trabalhos muito antigos, que só tem de forma impressa, aí você não tem na biblioteca, está difícil o acesso, bom, aí se justifica o APUD. O ideal, então, é você ler e ter a sua própria opinião. Isso é sempre o desejável. Outra forma de citação fraca é o autor desaparecido. Então, muito cuidado em colocar uma citação para uma obra que não está mais disponível. Seja ela uma edição esgotada, seja ela um link quebrado, tá? Sempre que houver informação para se fazer a referenciação completa, tá? Ao invés só de um link, prefira a citação completa. Então, eu vejo muito as pessoas colocarem o link. Por quê? Porque acessaram o link. E aí vai ter o artigo lá, tá? Tá, mas como nós vimos antes, lá em metodologia científica, o link, ele é uma informação opcional, ele é uma informação complementar. O acesso, o DOI, tudo isso são informações complementares. A referência mesmo é aonde aquilo foi publicado, em que ano, quais foram as páginas, qual é o título do trabalho, etc. Tá? Então, esta é a informação correta e obrigatória que você deve listar. Então, mas eu acessei pelo link. Então, você vai ter que pesquisar para saber onde e o que efetivamente é aquela obra. Tá? Pode até colocar as duas informações, o que vem a mais só facilita ao leitor, tá? Mas você tem que diferenciar o que é obrigatório e necessário e o que é opcional e complementar.
Aí vem outra questão que torna a tua citação uma citação fraca. É as interpretações que você faz. Então, o primeiro tipo de interpretação que precisa chamar a atenção é o exagero. Então, está sendo reproduzida a generalização sugerida pela referência como um fato conclusivo e definitivo daquele artigo. Muitos trabalhos, eles não alcançam o status de apresentar um resultado definitivo. Até porque um resultado definitivo precisa de uma prova, de uma experimentação em larga escala, enfim, um estilo de maturidade 4, um estilo 5, para chegar numa situação conclusiva. São poucos os trabalhos que chegam nesse nível. Então, muitos dos trabalhos terminam apresentando que os resultados indicam tal comportamento, ou tal explicação, ou sugerem tal análise. Tá? Então, os resultados são sempre sugeridos ou induzidos. Tá? Eles dificilmente são conclusivos. Se você toma aquilo que foi sugerido como verdade, você está fazendo um exagero. Você está extrapolando aquilo que o autor está apresentando. Então, a sua citação torna uma citação fraca, não porque o trabalho original é fraco, não porque ele não está acessível, eu estou acessando, mas você fez uma interpretação que extrapola, uma interpretação não adequada, então isso torna o seu trabalho fraco, tá bom? Acréscimo, você faz uma generalização ou menosprezo de uma informação, então você está acrescentando. É parecido com o anterior, mas aqui contempla também o menosprezo. Então, quando você diz que se aplica para todos os casos, ou não se aplica para esses casos, você está acrescentando informação que não tinha na obra original. Cuidado. E o erro de tradução ou interpretação. Então, o autor não diz aquilo que está sendo atribuído a ele. Esse é o mais grave, porque você leu, você interpretou, provavelmente está em outra língua, então você vai incorporar aquilo, e aí quando você incorpora aquilo no teu texto como uma citação indireta, muito que provavelmente, essa tua tradução você faz um erro de tradução. Então, muito cuidado, porque obviamente isso passa a ser enfraquece o seu trabalho, porque você está usando uma citação de maneira errônea. Tá bom? Essas são as citações fracas, os momentos de utilizar a citação no texto que se tornou o teu texto fraco, ou a forma de fazer se tornou uma citação fraca. Então, o que é uma citação forte? É por exclusão, quando não incorre nos casos anteriores. Então, eu estou usando um argumento que é fruto diretamente da conclusão daquele trabalho, que aquele trabalho se debruçou especificamente sobre aquele conteúdo, tá? Os autores são os autores daquele próprio trabalho, não é um APUD que eu acessei indiretamente, e todo aquele conteúdo realmente é o foco daquela pesquisa, entendeu? Então, essa é uma citação forte. Esse argumento passa a ser um argumento forte para o trabalho de vocês. Vejam, não torna o trabalho de vocês mais fraco ou menos importante se você toma argumentos de outras pessoas que são sugestivos, que são indicações de comportamento. A grande questão é você relatar isso corretamente. Foi uma sugestão? Foi uma indicação de certo comportamento? Então diga isso. Tal autor indicou que essa possibilidade de comportamento que nós estamos incorporando, que nós estamos adotando. Isso não torna o trabalho de vocês mais fraco, mais forte, mais difícil. Não. O importante é ser verdadeiro e relatar a informação correta. Tá bom?
Aqui entra algumas coisas interessantes com relação ao estilo de escrita e o estilo de uso das citações. Então, tem dois tipos de sistemas de chamada. É o sistema alfabético, que é o mais comum, que é o DESC pratica, e o sistema numérico. Tá? Então, o alfabético é o mais usual, a maioria dos eventos, a SBC também usa. Ele acaba valorizando a pessoa, ou, melhor dizendo, as pessoas envolvidas. De uma certa forma, acaba valorizando o primeiro autor, porque se tem vários autores, você é obrigado a usar o et al., você acaba deixando explícito somente o sobrenome do primeiro autor. Então, acaba tendo essa tendência de valorizar o primeiro autor. Mas você personifica um determinado argumento, tá? E aí, então, quando você cita alfabeticamente o nome de alguém no meio do teu texto, lá na listagem vem o nome de todo mundo em ordem alfabética, tá certo? Bom, usei nomes, a ordem é alfabética. O numérico, ele, em vez de ser mais extenso, porque vai usar o nome ali das pessoas e tal, e mais o ano, e etc., ele é mais sucinto porque é um númerozinho. E aí, então, ele esconde o autor e ele dá ênfase à informação. Então, ele valoriza o argumento ao longo do texto. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, que são as citações, as chamadas para as referências. Então, as referências lá na lista vão vir na ordem de aparição. Primeiro parágrafo que eu escrevi, eu coloquei uma citação numérica para o Wilton. Vamos colocar o Wilton aqui como se fosse o sobrenome do Wilton. Desculpa, vou usar um outro, o Vaslavik. Então, primeira frase do meu trabalho vem uma citação ao Vaslavik. Vaslavik em W. Então, lá na lista, se for alfabético, ele vai ser o último. Se for chamada numérico, aqui na citação eu tenho o número 1 e ele vai vir listado com o número 1. Vai ser o primeiro da minha lista de referências. Tá? Misturar essas duas coisas acaba confundindo. E a norma diz que a numeração é sequencial. Então, evitem, prestem atenção de se transformar. Às vezes a gente pega um texto que está escrito do alfabético e vai transformar para o numérico, né? Aí vem lá, primeira frase, Vaslavik, e o número do Vaslavik é 32, porque ele é o 32º da lista alfabética. Aí, como assim? Mas eu já estou em 32, mas esse é a primeira citação? Então, no numérico, vai na ordem. Aqui eu tenho um quadro, tá? Só para chamar a atenção de vocês, como existem várias formas muito diferentes. Por exemplo, dos congressos da Computer Science Education, é uma sociedade da área de educação, eles usam o APA, tá? E a UDESC usa a ABNT. Os dois são alfabéticos, mas tem alfabéticos diferentes. Depende do modelo de alfabético que está sendo usado. Então, APA e ABNT são os dois alfabéticos, mas são diferentes. Reparem aqui, Smith com letra minúscula, Smith com letra maiúscula. O vermelho é só para chamar atenção, tá, pessoal? Aqui, ó, Hart e o E comercial, Smith. Na UDESC, na ABNT, Hart, ponto e vírgula, Smith e vírgula. Rubio, Trump, não sei se é o mesmo Trump lá dos Estados Unidos, Sanders e Clinton. Opa, tem 4 sobrenomes listados. No ABNT, passou de 3, já usa et al. E é maiúsculo, tá bom? Se tem em números aqui, 6 ou mais, olha, a regra da APA é quando tem 6 ou mais, aí eu uso et al. E no caso da ABNT, o DESC continua Rubio et al. Tá bom? Então vejam, quando vocês forem preparar o manuscrito, principalmente para uma submissão de um evento, olhem com muita atenção a questão
da forma de fazer a citação, que é o caso aqui, e a listagem, porque isso muda. E pior ainda, por mais que a gente diga APA, mas você vai ver que tem, às vezes tem algum detalhezinho. Você diz, é a BNT, mas o evento usa de um jeito diferente. Então, é bom dar uma lida nos artigos que já vêm sendo publicados naquele evento, ou naquela revista, ou daquela universidade. Às vezes ajuda para tirar eventuais dúvidas, tá bom? Alfabético com citações diretas longas. Então, esse é um caso bem interessante, porque a Computer Science Education, ela diz assim, ó, citações com mais de 40 palavras deve-se usar um bloco separado. A UDESC diz, acima de 3 linhas é que eu vou fazer esse destaque. Então, desculpa, vejam que inclusive destaque de formas diferentes. No APA, passou de 40 palavras, eu já vou fazer um bloco, tá? Com recuo e entre aspas. Na UDESC, passou de 3 linhas, aí eu faço um bloco, então ele tem, se não me falha a memória, tem que ter, uma indentação diferente. O tamanho da letra é diferente, tá? Desculpa, o tamanho da letra, né? É diferente. E se não me falha a memória, o espaçamento é diferente também. Por quê? Aí tem uma explicaçãozinha. Se você começa a fazer uma citação que é de mais de 3 linhas, já se subentende que é uma citação que vai ter várias linhas. Para não ficar, então, você pegando mais material dos outros do que material seu, e isso ficar bem evidente, o que é seu e o que é o dos outros vai ser comprimido, para deixar bem evidente qual é a sua contribuição do texto do teu trabalho. Então, é feita essa compressão, em destaque e compressão. Mas são formas diferentes de fazer, reparem ali, tá bom? No caso, a APA tem aspas, no caso da UDESC não tem aspas. Aqui, a questão da referenciação, a lista de referências. Então, no caso, alguns têm o E comercial, no caso da ABNT tem o ponto e vírgula. Um vem o ano entre parênteses, outro, o ano é a última informação. Então, pessoal, só para reforçar aqui, cada publicação segue uma norma diferente e um estilo diferente. Então, o estilo pode ser o mesmo com várias normas diferentes. Então, se atentem para qual é o estilo e qual é a norma. Tá? Vejam que aqui, inclusive, ó, esse de baixo, ele está bem diferente, tá? Que seria o da UDESC, está bem diferente da norma ABNT atual, tá? A norma ABNT atual teria que ter o International Federation, não sei o quê, tá? Que é o Proceedings, é o Proceedings que estaria em negrito, e não o título do trabalho. Então, mudou, fiquem atentos para isso. Chamada numérica. Então, como eu falei, chamada numérica é feita ao longo do texto, não se reinicia a numeração por página, isso é uma coisa que só acontece para notas de rodapé. Então, vai ou pode ser o número em parênteses, pode ser em colchete, também já vi em colchete, eu acho que a I3E usa colchete, ou pode ser sobrescrito, tá? Vejam como que isso enfatiza o argumento, e não o que está sendo, o autor que está sendo, e não o autor que está envolvido ali naquela citação. Tá? Cuidado. Evite frases do tipo, segundo aí o que o está falando lá. Esta frase aqui, ela sugere para a gente, o cara primeiro escreveu no estilo com a chamada alfabética, aí o estilo desse local de publicação é numérica, ele simplesmente trocou. E aí fica assim, segundo João, eu estava querendo enfatizar o João, segundo João falou tal coisa. Mas agora não tem mais João. O João virou um número.
porque supostamente eu estou agora enfatizando o argumento, a informação. Então, ficou misturado o negócio, entendeu? Tá escondendo o autor, quando, na verdade, a frase segundo acaba enfatizando que deveria ter o autor. Alguns eventos até sugerem a referência a um blá, 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 blá. Tá? Mas, de qualquer forma, pessoal, prefira, se é para dar ênfase na informação, prefira, então, se for chamada numérica, dar a ênfase na informação e colocar a citação, a chamada lá no final. Eventualmente, você pode misturar desta forma. Segundo Jordan e colegas, aí coloca a citação e o blá, blá, blá ali em diante. Tá bom? É a forma intermediária, digamos assim, que atende a ênfase que você quer dar ao nome e ao autor, desculpa, e ao conteúdo, tá? Sendo que a chamada é numérica e a listagem vai estar numérica lá embaixo. Tranquilo? Então, essa é a forma preferida. É uma questão de estilo. Podem ser divididas, as notas de rodapé podem ser divididas em notas de referência ou notas explicativas. Então, vejam, quando que eu uso como nota de referência? Quando eu tenho, as referências podem estar realmente listadas ali embaixo. Às vezes eu tenho sites, é um negócio legal de usar nota de rodapé para site, tá? Porque só tenho site, eu não tenho um autor, não tenho uma entidade, é só o link mesmo. Então, pode estar pode ir na nota de rodapé lá embaixo. Mas também serve para evitar aquele tipo de coisa que a gente encontra muito no texto assim, ó. Conforme foi citado no item 2.3, eu vou fazer tal coisa. Aí, poxa, você está dizendo que você vai repetir. Então, se você vai repetir, será que precisa repetir? Primeira coisa. Se vai repetir, por que você vai dizer que está repetindo? Então, não precisa ter esse adendo. Só se justifica ter este adendo se a pessoa vai precisar consultar de novo o item 2.3 para se esclarecer de alguma coisa. Então, talvez tenha uma fórmula, talvez tenha um gráfico, alguma coisa. Bom, aí, então, em vez de colocar essa frase, aí é um bom momento de você usar uma nota de rodapé. Aí você diz lá, conforme citado, explicado, detalhado, formulado no item 2.3. Então a pessoa está lendo e tal, está focada na informação e tal, e aí, opa, se ela perceber necessidade de rever aquilo, aí ela tem a nota de rodapé aonde que está, entendeu? Mas em termos de estilo, você ficar dizendo que você vai se repetir é repetitivo, é cansativo. É uma questão bem simples de estilo, tá bom? Notas explicativas, então, aparece às vezes alguns termos, algumas coisas que não é bem o foco do argumento, mas que pode eventualmente ser uma curiosidade, uma explanação que seja necessária, ou até às vezes uma tradução que se faz necessária. Mas se você colocar isso no meio do texto, aí a frase vai ficar muito longa, pode ficar mais confusa. Então, opa, vamos pegar isso e explicar em separado. Nota de rodapé do tipo explicativo. Para referência, é comum, eu já falei, para links, URLs, sites, softwares, etc. Detalhe, se a fonte for um documento publicado em site, então, veja, se eu estou usando um argumento e não simplesmente a indicação de um software, ou indicação do nome de um produto, ou indicação de uma empresa, alguma coisa assim, que não é um argumento, é só uma informação complementar. Se é um argumento, isso tem que vir, de preferência, listado na lista de referências. Então, para você fazer uma citação de um Twitter, né, de um tweet, tá? A citação de um blog, citação de um site, existem formas de fazer isso como citação mesmo, e a listagem, a forma de fazer isso para listar lá na tua lista de referências.
Ah, não, é porque eu peguei do blog, então eu vou colocar aqui o link do blog. Não, não é por causa disso. Depende. Repito, se é um argumento, se é uma informação que está sendo trazida, essa informação precisa do devido crédito. E tem uma forma de fazer isso, com a citação e a referência lá no final. Bom? As notas explicativas, já falei, que é explicar termos e acrescentar observações complementares, coisas do gênero. Aqui está um exemplo de um texto que fala sobre alguma coisa e num determinado momento, lá no finalzinho, ó, bem no finalzinho aqui, aparece o Science Citation Index, o SCI, que era antigamente calculado pela ISI, que virou recentemente Clarivate. A gente já discutiu isso quando a gente falou do EBSCO, não, desculpa, quando a gente falou do Web of Science, né? Então, o Web of Science também era da ISI, virou Clarivate, virou Thomson Reuters, que depois virou Clarivate. Então, aqui está explicando, esse texto certamente é um texto antigo, que está no texto do manual, eu só fiz copiar para cá. É um exemplo. Bom, outra coisa que eu gostaria de discutir com vocês, ainda dentro desse contexto, é o quanto de citações que a gente tem que colocar. Às vezes me perguntam, professor, quanto se deve usar de citação numa página, numa determinada seção? Como é que é isso? Bom, tem o problema de citações de menos e citações de mais. Citações de menos sugerem que o trabalho foi mal preparado, que está pouco embasado, que o autor é muito baseado nele mesmo, então existe a gente chama de autoria arrogante, ou então puramente filosófico, porque o cara está falando, sem se preocupar em trazer argumentos sólidos, comprovados, amplamente aceitos. São talvez dogmas, talvez frases inquestionáveis, então é um texto puramente filosófico, tá? Então, aí, opa, essa é a impressão que a gente fica, tá muito arrogante, está faltando uma maior quantidade de citações aqui para embasar melhor o trabalho, para eu ter mais segurança sobre quem está falando o quê, qual é a contribuição do autor, qual é a contribuição do que ele leu, tá bom? Então, para ver se está bem preparado o processo de argumentação e construção da conclusão daquele texto. E acontece, às vezes, a gente tem citações demais, quando sugere que o autor, então, é inseguro. Então, cada frase tem uma citação, frase, citação, frase, citação. Tá, aí fica aquela coisa, o que essa pessoa está trazendo de contribuição? Porque tudo veio dos outros, tá? Ele não consegue desenvolver os argumentos, tá? Ele precisa estar pegando textos dos outros para poder construir o texto dele. Então, ele também não está tendo coragem de assumir posições. Então, o que o trabalho está acrescentando? É uma coletânea de informações dos outros. Então, tem que levar em consideração que você pode estar fazendo de menos, pode estar fazendo de mais. Não é só a forma de fazer a citação, que a gente viu em outros momentos, mas também a quantidade, tá bom? Quantidade de citações dentro de um determinado texto. Tem colegas, eu não vou dizer o nome deles, mas tem colegas que fazem histograma de citações. Então, a tua lista de citações, desculpa, a tua lista de referências está lá. À medida que vai lendo, ele vai mostrar, ó, esse aqui foi citado uma vez, esse aqui 2 vezes. Vai lendo o texto, vai marcando lá. Ao final, ele faz o histograma. Aí ele vê, um artigo foi citado uma única vez. Outro artigo o livro, foi citado 200 vezes. Opa, tá meio que desbalanceado, tá? Então, aquele 200, talvez fosse melhor analisar, será que não está sendo feito demais? Isso indica que a pessoa talvez tenha lido pouca coisa, tenha estudado pouca coisa. Então, opa, vamos ver se de repente não seria mais interessante de alguma dessas citações se transformar num outro artigo que a pessoa venha a ler
e então transformar aquelas citações daquelas 200, pegar algumas delas, para a fonte daquele trabalho. Tá? Então, eu consigo distribuir um pouquinho mais para não ficar tudo em cima de uma única obra. Tá? Eu conheço colegas que têm o trabalho de fazer essa análise. Eu só faço se eu percebo na leitura que tem muito. Opa, agora eu vou começar a contabilizar. Será que o cara está se embasando somente em um único texto, sem uma única obra? Todo o argumento dele é uma única pessoa que aparece o tempo todo? Não é o mais desejável. Até pode acontecer, às vezes a gente tem textos seminais, né? Aquele referência que não pode deixar de ser comentada, usada, porque, enfim, o cara trouxe uma contribuição importantíssima. Às vezes se justifica, mas tem que tomar muito cuidado, porque, na maioria das vezes, não se justifica ter uma única obra aparecendo ali insistentemente. Então, quanto? Depende do texto, da argumentação, da área, e aí, mais uma vez, procure o orientador, ele que vai fazer essa análise, ele que vai dizer para você, ó, tá muito centrado no artigo do Joãozinho aqui, vai procurar outras fontes, vai ver se isso continua verdadeiro, vai ver outras explicações para abrir a tua mente e também para poder dispersar um pouco teu volume de citações. E evite colagem, ou seja, apresentar várias situações, não interessa a forma que você está fazendo, uma atrás da outra. Então, uma frase, a citação, frase, citação, frase, citação. Isso é o colagem, né? Eu estou pegando vários argumentos, colocando em sequência. Você pode até trazer as várias contribuições, mas você tem que dizer o que relaciona um com o outro. O que um encadeia para levar ao outro. Às vezes, pessoal, é uma frasezinha minúscula, tá? Pequena, bem insignificante, mas é suficiente para você dizer, olha, por causa disso, então nós vemos que tem isso. Aí tu fala daquilo. Outra citação. Em função desta relação, é importante considerar aquilo. Pronto, já chama o terceiro. E assim tu vai encadeando. Não deixe o encadeamento por conta do leitor. Você é que está conduzindo a leitura. Você é que tem que trazer essa condução. Se você faz essa condução corretamente, o leitor lê de uma maneira mais tranquila, mais fluida, ele entende a tua sequência e ele está analisando a tua sequência, a tua argumentação. Isso fica mais fluido, fica mais fácil de ler. E aí, quem está lendo gosta mais do teu texto. Então, só um conjunto de frases conectadas, não. Aí que entra a necessidade da sua contribuição para linkar, para juntar, para conectar as coisas. Pontos finais. Parece óbvio, né? Mas de vez em quando acontece, pessoal. Todas as citações que aparecem no texto devem estar obrigatoriamente listadas no final e na seção de referências. E vice-versa, o contrário, de trás para frente, invertido. Ou seja, todas as referências listadas têm que estar aparecendo no texto, senão ela não precisa estar lá, ela não deve estar lá. Parece óbvio, mas ainda acontecem referência solta lá, que não foi usada no texto, ou citação que você procura, tá, mas quem é esse cara? Opa, esqueci. Ou não tá. Então, e o principal de tudo, não misture as coisas. Não misture chamada alfabética com a chamada numérica com número, com nota de rodapé. No mesmo texto, usar et al. E et al. São coisas diferentes. Ou então et al. Com e colegas ou e outros. Se usar a forma mais preciosa, né, de et al., que é e colegas, não misturar com e outros. Tá? Então, que às vezes tem as duas formas de fazer. Usou uma, vai até o final. Não misture as coisas. Quando também não misture, vou colocar aqui, por exemplo, da seguinte forma.
Você, às vezes, está usando uma determinada palavra para indicar um determinado objeto, tá? Celular. Então, você está falando do celular, não sei o que, e o celular ele ficou mais popular, é o celular, não sei o que. Lá no final, o equipamento mobile ficou... Aí, opa, você quebrou a uniformidade do teu discurso. Para quem está lendo dentro do contexto científico, a gente interpreta aquele celular não necessariamente é o mobile que foi comentado ali embaixo. Provavelmente aqui é uma outra coisa, ou tem alguma especificidade. E o cara está lendo isso, a pessoa está lendo isso, aí fica aquela dúvida, tá, mas é ou não é? É igual? Ah, não, depois ele vai explicar. Aí tu continua lendo, tá, mas ele não explicou. Então era o mesmo. Bom, mas se era o mesmo porque ele... Entende que eu paro a minha leitura só por causa da mudança do nome do negócio. Isso atrapalha a fluidez. Acho que eu já comentei, o texto literário, né, o texto da prosa, o verso, o romance, etc. O texto literário, ele se usa desse artifício para tornar menos cansativo e para tornar mais ilustrativo o texto. Não é o caso. Eu não quero ilustrar, eu quero que a pessoa saiba exatamente que celular é o mesmo celular que eu comentei aqui. Então, não usem, porque confunde, atrapalha. Por último, mais importante, essas regras mudam conforme o evento, conforme a revista e conforme o passar dos anos. Para vocês terem uma ideia, a UDESC emitiu um manual, se não me falha a memória, o primeiro foi em 2007, não, foi em 2011, depois veio 2012, 2014, 2016, entendeu? Aí em 2018 houve uma mudança, não sei se alteraram agora recentemente, eu não confesso que não observei, vai mudando, tá? Então, muda. Quando você for escrever, consulte o manual da UDESC, a última versão que está publicada no site da Coordenação de Ensino de Pós-Graduação. E, apesar de existir uma norma, a norma ela não exige obrigatoriedade. Dependendo da instituição, ela diz use a norma, mas ela não exige a norma. A UDESC usa a norma, obriga a norma e complementa a norma. Tem algumas coisas que é específico da UDESC, tá? A UDESC, então, tem um único manual, onde todos os trabalhos acadêmicos têm que se encaixar naquele manual. A maioria dos veículos e instituição de ensino superior usa sim a norma, apesar de que ela é uma sugestão, mas usa sim a norma, e tem algumas pequenas variações. Então, se você pegar a norma da Universidade Federal do Paraná, da PUC do Rio Grande do Sul, da Universidade Estadual da Paraíba, nem sei se tem, mas supondo que tenha, vocês vão ver que pode ter algumas nuances. Então, vejam a da instituição de vocês, o que ela prescreve. Tá bom? Então, seria essa questão que eu queria passar para vocês aqui.